Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para a meditação desta manhã, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor cative a nossa mente e coração nesta manhã. E possamos ser assim alimentados pela Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz. Esta é a Tua palavra poderosa. Portanto, fala conosco nesta manhã. Esta é a nossa oração, nossa humilde oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Aos nossos filhos, às nossas crianças, vamos lá, nossa atividade. Desenhem a casa de vocês, a sala de jantar, vocês todos assentados ao redor da mesa, fazendo uma refeição. Que momento delicioso. Vocês preparam um almoço especial para a mamãe. Qual seria a comida predileta da sua mãe? Qual seria a sobremesa predileta dela? Que palavras vocês poderiam dizer a ela que a deixaria muito feliz? Se vocês fossem dar um presente a ela, o que deixaria ela muito feliz? Faça uma oração pedindo ao Senhor que abençoe o seu lar. Esse é o desenho de hoje. A sua casa, um momento agradável. Imagine aí um presente para dar à sua mãe. Faça uma oração com as suas palavras. E aí no final, você dá esse bilhetinho para a sua amada mãe. Essa é a vida comum do lar, queridos. Nós estamos diante de uma carta que foi escrita para auxiliar crentes num período de sofrimento. Aqueles crentes estavam sofrendo como era comum no Novo Testamento em várias igrejas. E os apóstolos, com o seu coração pastoral, estão encorajando a igreja, animando a igreja com palavras de consolo, de ânimo, para que aqueles crentes se mantivessem firmes e fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de grande dificuldade. Muito bonita a música. Que lindo. Portanto, Pedro inicia a sua carta trazendo esta palavra. Essa palavra de consolo, ele diz que o Senhor Deus, nosso bendito Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos trouxe uma viva esperança. Mesmo em tempos difíceis, queridos, nós podemos seguir avante. Nós podemos olhar para o final, olhar para o aqui e o agora e crer num Deus tão presente, tão fiel à sua palavra. Dessa forma, ele faz um chamado à santidade. No capítulo 1, no versículo 15, ele nos diz isso.
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Esse é o primeiro chamado de Pedro a todos nós. Pedro relembra também a nossa identidade em Cristo Jesus, a pedra angular. No capítulo 2, versículo 9, nós podemos ler: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro também nos ensina que a motivação para suportar o sofrimento, mesmo no ambiente de trabalho. E aí Pedro vai falar ali, no finalzinho do capítulo 2, usando o sofrimento de Cristo para dizer que todos aqueles que são fiéis a Deus, discípulos do Senhor, sofrerão e terão aflições neste mundo. E assim como Cristo sofreu, nós sofreremos, mas assim como Cristo entrou em sua glória, nós também estamos rumando para lá. E é aí que ele se volta para a família, para os casados. E ele começa a falar às mulheres. E eis aqui um tópico bem especial. Muitas mulheres estavam se convertendo naquela época. E elas tinham seus maridos incrédulos, pagãos. O que fazer? Devemos nos separar porque eles não são cristãos? Não, Pedro vai regular isso, vai ensiná-las a como elas vão testemunhar do nome de Cristo sem palavras. Eis aqui a única menção em todo o Novo Testamento para pregar o Evangelho sem palavras. Pelo proceder santo de uma mulher piedosa, o seu marido pode ser conquistado. O seu marido pode ver claramente algo diferente nesta mulher piedosa, que ama ao Senhor Jesus. E até um texto um pouco mal entendido, porque Pedro vai colocar em primeiro lugar a piedade. Mas Pedro não está dizendo que a mulher não deve cuidar de si mesma com os adereços femininos. Não. Ele está dizendo que numa balança, a prioridade na vida dessas mulheres é buscar ter uma vida de santidade, de amor a Cristo, e que essa santidade possa reluzir dentro do seu lar. Mas agora no versículo 7, Pedro se volta aos maridos. E aí você está aqui nesta manhã, você é solteiro, você ou está se preparando para o casamento, então você pode dizer: ok, então essa pregação de hoje não é para mim. E eu vou lhe dizer que você está enganado. A palavra de Deus se aplica a todos nós. Esse versículo carrega princípios cristãos gerais para ensinar a nós homens como nós devemos tratar uma mulher. Seja ela a nossa esposa, seja ela a nossa irmã em Cristo Jesus. O texto está separado, esse versículo está muito bem dividido. O argumento de Pedro é muito claro e simples. O início do versículo 7, Pedro dá uma ordem, existe aí um imperativo. E a partir desse imperativo, Pedro vai nos ensinar pelo menos 3 formas como homens, maridos, podem viver a vida comum do lar, com discernimento, com consideração, dando à sua esposa dignidade, tratando-a com dignidade. Na sequência do mesmo versículo, Pedro vai dar um fundamento bíblico-teológico. E o fundamento bíblico-teológico é: todos nós somos herdeiros da mesma promessa, homens e mulheres, diante de Deus. Nesse aspecto não há diferença, e é por isso que ele vai ensinar, desde o início até o final deste versículo, a respeito disso. Mas Pedro acaba este versículo com uma advertência muito séria. Nós vamos entender um pouco a respeito dela.
Vamos ao imperativo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que significa viver a vida comum do lar? O que é que significa uma família, ou tudo o que acontece dentro de uma família? Primariamente, o cuidado com a sua esposa. Tudo vai partir deste relacionamento, digamos, nuclear, núcleo. O amor de um marido para com a sua mulher. Eis aí então um imperativo de Pedro. Pedro então vai olhar para os homens e vai dizer: olha, vocês precisam viver intensamente. Vocês não podem relegar coisas às suas mulheres, mas vocês têm que ser líderes amorosos, proativos, para cuidar, para proteger, para dirigir, para ministrar a palavra. Vocês são sacerdotes, e isso significa que vocês estarão diante de Deus, orando ao Senhor por tudo o que está acontecendo no lar. Uma supervisão, uma capacidade de olhar, avaliar. Vocês precisam ser como que os profetas, ou a boca de Deus no seu lar, para ministrar ao coração da sua esposa, e se vocês têm filhos, para ministrar ao coração dos seus filhos, pastoreá-los, pastoreá-la, cuidar dela. Pedro vai dar direções e conselhos detalhados para todos nós. Que coisa maravilhosa. A Bíblia não simplesmente diz, vai e faça. A Bíblia nos ensina detalhadamente como nós devemos fazer. A sua pergunta então é, como é que é isso? Como é que é viver a vida comum do lar? O que é que isso significa? E o primeiro conselho que o apóstolo nos dá é: viva a vida comum do lar com discernimento. A palavra discernimento é conhecimento. Essa é uma admoestação de Pedro, uma ordem. Maridos, vocês devem ser profundos conhecedores, entendedores, pesquisadores do seu lar, da sua esposa. Mas talvez você tenha sido contaminado com um ditado popular que diz que é impossível conhecer a mente e o coração de uma mulher. O texto vai nos ensinar algo diferente. O texto vai nos ensinar que nós devemos ser conhecedores. Eis aí, com clareza, o primeiro conselho. Vivam a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, com conhecimento. Então vamos imaginar algo. Digamos que você seja um vendedor pleiteando uma vaga de representante de um produto de uma grande multinacional. Simplesmente imagine isso. O que você precisa fazer para impressionar o diretor da empresa de forma que ele contrate você? O que é que você precisa fazer? Você deve conhecer o produto mais do que todos os outros competidores no processo seletivo. Você deve ter com clareza o conhecimento dos mínimos detalhes deste produto. Você deve conhecer a história daquela empresa, de uma forma que você vai impressionar tanto a direção da empresa, como toda a parte executiva daquela empresa. Da mesma forma, Deus lhe deu uma esposa, e agora Ele está dizendo para você, através de Pedro, que você deve conhecer a sua esposa mais do que qualquer outra pessoa no mundo. No mundo. A tradução correta de com discernimento, conhecimento, entendimento, implica que viver com uma mulher não é uma mera função física, mas algo que o homem tem que saber como fazer. Exige de nós, homens, uma espécie de know-how, como fazer. Conhecendo-a nos mínimos detalhes, diariamente, ao passar dos anos, conhecendo as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas dificuldades.
Vamos a um plano prático. Anote na sua mente e no seu coração, marido, homem. Vasculhe cada área da vida dela para conhecê-la melhor. Aí vai algumas perguntas. O que ela mais gosta de fazer? Você sabe? Qual a sua cor predileta? O lugar que ela gostaria de visitar? Qual a comida predileta dela? Talvez hoje um almoço especial. Qual o tipo de roupa que ela gosta? Ela está precisando de alguma coisa que você não sabe? A casa ou o apartamento que vocês moram agrada a sua mulher? Ele é seguro? Demonstrando que você está preocupado com a segurança da sua esposa. Como está a vida dela? As suas lutas pessoais, as suas dificuldades. Qual foi a última vez que você parou com a sua mulher e disse: você está bem? Você está passando por alguma luta pessoal, alguma provação, alguma tentação que talvez você esteja escondendo de mim? Qual foi a última vez que você conversou de uma forma tão sincera, direta, tão clara, amorosa, cuidadosa com a sua esposa? Você deve cuidar tanto da vida física quanto da vida espiritual de sua esposa. Você tem defendido a sua esposa contra as vãs filosofias. Nós vivemos em dias terríveis, em que vãs filosofias têm penetrado dentro dos lares, tentando destruir o ensinamento da Bíblia a respeito dos papéis no lar, da esposa, do marido. Essas coisas estão extremamente confusas hoje. Você tem sido um pastor, um sacerdote, um líder amoroso dentro do seu lar? São perguntas que têm o desejo de estabelecer um plano prático para nós cuidarmos daquela que o Senhor nos deu. Mas Pedro vai além dizendo: maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento, com conhecimento, mas também com consideração. Ele diz: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E aqui significa cuidado, significa proteção. Acerca do modo como o marido deve tratar a sua esposa, voltemos ao exemplo que eu coloquei. Você passou na primeira fase da seleção nessa multinacional. Agora existe um teste bem prático. Os donos desta empresa querem vê-lo manuseando o produto que você irá vender. Você vai vender os cristais mais caros e delicados do mundo. Cristais para as pessoas altamente requintadas. E agora eles querem ver como você manuseia este cristal precioso em suas mãos. Se você de fato tem esta habilidade, não simplesmente o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático de manusear este bem tão precioso, tão precioso. A mulher parece ter sido criada de tal maneira que procura a orientação do seu marido. E não se enganem, elas se tornam frustradas quando isso não acontece. Ao mesmo tempo, no homem deve haver um impulso natural para sustentar e guiar a sua esposa nas necessidades dela. É isso que Pedro está falando. A sensibilidade da mulher não é uma fraqueza, mas as marcas da diversidade na criação de Deus. Foi Deus que criou assim. Faz parte de um plano divino de complementação. A fragilidade feminina não é vista aqui pelo apóstolo Pedro como inferioridade,
Pois essa ideia de inferioridade, ela é anticristã e antibíblica. Pelo contrário, é um estímulo ao respeito, à honra e à dignidade. Um comentarista, estudando esse texto, cria um paralelo com aquilo que Paulo escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 12, dos versículos 22 a 24. Diz assim o apóstolo Paulo: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aquela que é a parte frágil é indispensável para o equilíbrio do lar, onde Paulo encoraja que as partes do corpo que parecem ser fracas são indispensáveis. E aquelas partes que nós achamos possuir menor honra devem ser coroadas de maior honra. Pedro está apontando para o papel protetor do homem. Ele deve ser capaz de cuidar e proteger da sua esposa. De diversas formas. Pedro vai além, dizendo: maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento, com dignidade. O verso 7 diz, parte D diz: tratai-a com dignidade. A dignidade e honra que nossas esposas têm está fundamentado no fato delas terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus. A dignidade não é intrínseca, a dignidade é derivada de Deus. Devemos honrá-las, devemos tratá-las de forma digna, pelo fato delas serem como nós, imagem e semelhança de Deus. Queridos, aqui nós abrimos um parênteses para dizer que a mensagem do Evangelho, ao longo dos séculos, vem corrigindo visões distorcidas a respeito da dignidade e honra das mulheres, do papel inegociável e crucial que elas têm na família. As Escrituras, a palavra de Deus, jamais relegaram as mulheres a um papel inferior. Não. Na realidade, o Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, corrige aquilo que tem sido distorcido ao longo da história. E Cristo é aquele que nos dá o exemplo quando Ele conversa com mulheres, quando Ele dá ouvido a mulheres, quando Ele ministra o coração das mulheres, numa sessão de aconselhamento particular, ouvindo-as, confrontando-as, encorajando-as, animando-as com a mensagem do Evangelho. Portanto, Pedro está dizendo o mesmo, façam o mesmo. Não deixe para depois, façam aqui e agora. Maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento, com consideração, dando dignidade às suas mulheres, aquela dignidade que Deus as dá, com honra. E eis o fundamento bíblico. Porque sois juntos herdeiros da mesma graça de vida, da mesma promessa. Eis aqui o porquê Pedro está exortando aos maridos a tratar com discernimento, consideração e dignidade as suas esposas, porque elas foram também alcançadas pela mesma graça. Paulo está corrigindo com certeza um costume cultural da época, onde mulheres eram subjugadas, maltratadas, inferiorizadas pelos seus maridos e trocadas como se troca qualquer coisa.
O ensino das Escrituras nos ajuda a entender a motivação sobre o qual nós devemos amar, cuidar, proteger, ministrar ao coração das nossas esposas, ou tratar bem uma mulher. Elas são herdeiras da mesma promessa. Elas também são imagem e semelhança de Deus. Ao conhecer profundamente a sua esposa, ao tratá-la com consideração e dignidade, Pedro está ensinando aos homens a amar verdadeiramente as suas esposas. Um amor despretensioso, que se preocupa e se devota ao outro, que dá sem esperar receber. Vou repetir. Que dá à sua esposa sem esperar receber, ou sem passar na cara. Mas é alguém que espelha o amor de Cristo continuamente como uma expressão da graça. E o que é a graça senão um amor que nós não merecemos receber, mas Cristo nos dá a cada dia. Em situações difíceis e desafiadoras, maridos, amem as suas esposas. Homens, amem as suas irmãs em Cristo. E eis aqui algo inevitável que o texto nos aponta, que na realidade o 1 de Pedro nos aponta, a pessoa de Cristo. E como nós lemos em Efésios, capítulo 5, como Cristo amou a sua igreja. Percebam que o nível, ou o alvo, ou a meta para nós maridos, para nós homens, é nada mais, nada menos do que Cristo. E como Cristo ama e se dedica e dá a sua própria vida à igreja, pela igreja. Pela igreja. Vamos a uma advertência. Pedro está dizendo, façam isso, homens. Hajam assim com as suas esposas, para que não se interrompam as vossas orações. Perceba, queridos, que aqui nós temos algo sério diante de nós. Algo que nos fornece a informação de que o relacionamento conjugal é um relacionamento espiritual. Um problema conjugal é um problema espiritual. É impossível fugir desta implicação clara do texto. Porque Pedro está dizendo que você não pode estar muito bem na sua vida com Deus, mas vivendo dentro de um lar, num pé de guerra. Não. Pedro está dizendo mais ou menos assim, olha, se a sua vida com Deus, se a sua vida com a sua mulher não vai bem, então você também tem um problema com Deus. A ideia aqui não é que Deus está com os dedos nos ouvidos, mas a ideia aqui é atrelar, amarrar o relacionamento horizontal a um relacionamento vertical. Portanto, a próxima vez que você discutir com a sua esposa, a próxima vez que você for áspero com ela, e não tratá-la com honra e dignidade, mesmo em meio a uma discussão, onde ela começou, você deve tratá-la com amor, e falar a verdade em amor a ela. Todos nós, homens, sejamos maridos, sejamos homens tratando com irmãs na igreja, devemos sempre tratar mulheres com dignidade e honra, dado aquilo que o texto nos ensina. Isso é sério e chama a atenção de todos nós a avaliar muitas coisas na nossa vida. Para acabar, queridos, maridos, incluindo aqueles que têm um projeto de serem maridos,
E aqueles que talvez estejam aí aguardando este momento tão especial, ou até mesmo aqueles que permanecerão solteiros. Existe um princípio geral que é aplicado a todos nós no relacionamento marido e mulher, irmãos e irmãs. E a primeira coisa é, talvez você esteja vivendo isso, vivendo a vida comum do lar, com discernimento, considerando a sua esposa, tratando-a com dignidade. Se você está vivendo isso, louvado seja Deus. Mas não há nenhum relacionamento conjugal tão bom que não possa melhorar mais ainda. Lembre-se, a meta não é a sua própria felicidade ou a felicidade do outro, mas a glória de Cristo. O prazer, o deleite, a felicidade do casal vem a reboque. Quando nós temos esta visão, como é que Cristo está sendo glorificado no meu relacionamento conjugal. Na última vez que eu discuti com ela, como é que eu me reconciliei com ela, tendo como base as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, talvez o seu casamento não esteja assim. E a sua sensação ao ouvir tudo isso do apóstolo Pedro, seja de frustração, de um sentimento de culpa, de falta de esperança. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã que há esperança no Evangelho para recomeçar. Talvez você começou errado. Talvez as coisas venham degringolando gradativamente e o amor sendo assim como que degradado, derretido, desfeito. Mas há esperança no Evangelho para recomeçar, para buscar em Deus a graça, a sabedoria e principalmente o amor para amar o próximo, a sua esposa, a sua irmã em Cristo Jesus. Porque o amor de Deus cobre multidão de pecados, não é verdade, queridos? Se você se sente completamente perdido, desanimado, peça ajuda a alguém que você julga ser um homem piedoso. Não abra mão do bem mais precioso que Deus te deu. Depois da salvação em Cristo Jesus, a sua esposa. A sua esposa. Veja um plano detalhado que o apóstolo Pedro nos dá. Os versos 8 a 12 nos mostram isso. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se e esforce-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui há um plano concreto de como lidar com as lutas do dia a dia neste relacionamento conjugal. Mas talvez você esteja aqui nesta manhã, ou nos acompanhando pelas redes sociais, e talvez duras experiências da vida, da queda, do pecado, já tenham te levado a um segundo casamento. Se esta é a tua experiência, Deus quer que você faça diferença na vida de sua atual esposa. Sim. Invista pesado naquilo que é mais precioso aos olhos de Deus. Esse é o seu alvo. Esse é o seu alvo.
Se posso dar um conselho aos jovens homens que almejam casamento ou estão se preparando para se casar, não se casem buscando a sua própria felicidade. Casem-se buscando a glória de Cristo no relacionamento de vocês. Somos naturalmente egoístas, estamos pensando em nós. E o relacionamento conjugal é um negar-se a si mesmo para viver em função e amor ao próximo. Queridos, para finalizar este texto, é um chamado à santificação de homens. Nós precisamos de Jesus em nossas vidas, para amar as nossas esposas, para viver a vida comum do lar, com discernimento, com consideração, com dignidade, porque elas são herdeiras da mesma promessa, para que o nosso relacionamento com Deus não seja afetado. Que Deus alimente as nossas vidas e que possamos a cada dia ser bênção na vida de nossas esposas, de mulheres que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.